Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui, terça-feira, mais um dia de leitura orante da Palavra de Deus, dando continuidade à carta aos Colossenses, que demos início ontem, com a graça de Deus, e mais uma semana repleta de bênçãos, de alegria, principalmente porque temos a oportunidade, de refletir, meditar e orar na Palavra de Deus, sendo orientados pelo nosso pastor. Então hoje queremos mais uma vez pedir licença para entrar na sua casa, como todos os dias Dom Gregório fala, e mais ainda, pedir que você esteja unido a nós nesse momento de oração, que tenho toda a certeza que tem feito muitas graças na vida de todos vocês, assim como na minha vida, na vida de Dom Gregório, porque temos a certeza de que Deus está presente em nossa família, está presente nesse momento que nos reunimos online, mas Ele está presente porque Ele vive em nossos corações, vivo e repleto de vontade de ser anunciado a todas as pessoas. Como disse ontem uma mensagem, de uma pessoa que utiliza a live que nós estamos fazendo para evangelizar outras pessoas. Então isso é uma bênção muito grande. E nesse sentido, nada melhor do que a evangelização orientada e nos conduzida por aquele que dá continuidade à missão dos apóstolos. A missão de São Paulo, de São Pedro, a missão dos demais apóstolos que tiveram a coragem de, mesmo no sofrimento, na dor, na perseguição, anunciar o Evangelho de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento de pandemia, anunciando que Cristo está vivo e somente Ele é a certeza de que vamos chegar ao fim na alegria e com muitas felicidades para a nossa vida. Por isso, bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma alegria, uma graça, mais uma vez estarmos aqui, continuando esse nosso encontro, Jesus falou que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio dessas pessoas. Então, qual o resultado disso? Aquilo que o Rogério falou há pouco, o Senhor está presente, Somos 2 aqui, então 2 ou mais, vocês estão aí, estamos juntos, Não é a distância geográfica, nem a distância física que nos separa, Ninguém nos separará do amor de Cristo, também ninguém nos separará do amor que nós sentimos uns pelos outros. Então essa que é a grande graça que nós temos aqui, todas as manhãs, estando com vocês, depois das 10 horas, celebrando missa, e queremos realmente cantar os louvores do Senhor através da palavra que Ele nos revela. E hoje, naturalmente, vamos continuar a leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Só relembrando, se você esqueceu, Colossos, ou Colossas hoje, é uma cidade de origem grega. Hoje ela está no território da Turquia. São Paulo não conheceu essa cidade, mas conheceu habitantes dessa cidade que se converteram ao cristianismo. Qual foi o resultado? Epáfras, que era um lá de Colossos, falou para São Paulo de como aquela cidade estava crescendo na fé, como os irmãos eram alegres e felizes na fé. Resultado, ele mandou uma carta para esses irmãos colossenses. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 60. Põe aí esse dado na sua cabeça. Mais ou menos no ano 60 da nossa era. Portanto, essa carta tem 1940 anos. Olha que coisa impressionante, Mas é atual pelo tema que ela nos revela. E ao mesmo tempo, a gente vai sentir essa grande pregação do apóstolo Paulo, mas ele está onde? Ele está em Roma, ele está preso, ele está perto de ser decapitado. Mas ele vai falar da beleza do Evangelho, vai ensinar os irmãos de Colossos e ao mesmo tempo vai pedir que eles se mantenham firmes na fé para combater as heresias que estavam acontecendo ali também. Que algumas pessoas sempre querem mudar o Evangelho de Jesus Cristo. É mais ou menos o panorama dessa carta, desse grande acontecimento que faz com que o apóstolo Paulo escreva essa carta aos Colossenses. Então, pega a sua Bíblia, abra aí, capítulo 1 da carta aos Colossenses, e nós vamos juntos meditar a beleza dessa palavra de Deus. Então, vamos juntos.
Vamos dar início então no capítulo 1, a partir do versículo 15, tá? Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Perfeito. Então vamos ver aqui, veja só. Aqui nós vemos algo muito bonito, porque ao longo, né, das cartas de São Paulo, ele vai colocar trechos de orações que algumas eram ditas pelos judeus, né, pelo povo escolhido por Deus para nos dar a beleza do Messias, como também ele vai repetir poesias, né, e trechos da comunidade, daquilo que a comunidade foi criando para rezar e para cantar. Esse é um desses trechos, é uma das orações mais antigas da igreja primitiva, da igreja dos primeiros séculos. Então, o apóstolo, através desse trecho, dessa canção, dessa poesia, vai nos dar um ensinamento fundamental para nós. Então, vamos rezar, vamos ler, vamos meditar aquilo que o apóstolo nos diz através desse hino que ele vai escrever aos Colossenses, que certamente os Colossenses conheciam, né? Então, olha que diz o hino. Ele, o Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então, quando nós falamos o seguinte, qual é a face de Deus? Qual é a face do Pai? Qual é a face, né? Como é que nós podemos enxergar a Deus? Nós enxergamos ao Pai, que é invisível. Ninguém viu o Pai senão o Filho, que é Jesus Cristo, né? Então, a gente enxerga o Pai através de quem? Através de Jesus Cristo. Se a gente quer entender a face de Deus, a gente a tem através de Jesus Cristo. Se nós queremos entender o coração do Pai, nós o entendemos através de Jesus Cristo. Então, essa é a grande graça que nós temos nessa proclamação, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Ou seja, está se falando, veja que aqui, né, é o primeiro dentre todas as criaturas que existem. Não é que Jesus Cristo seja uma criatura, né, no sentido de que ele foi criado por Deus. Não, aqui a gente tem que entender profundamente. Ele é simplesmente, né, pela sua encarnação, por causa da sua imagem visível, desde que ele se encarnou no meio da sociedade, no meio de nós, desde que ele apareceu para nós, ele se torna, portanto, aquele primeiro dentre todas as criaturas que vai salvar todas as criaturas. Você lembra que eu já falei aqui, por exemplo, sobre a diferença entre Jesus, né, e Caim, né, o filho de Eva, né? O filho da Virgem Maria veio salvar os irmãos. O filho de Eva, infelizmente, matou o seu irmão. Então, vejam que situações totalmente distintas. Então, ao aparecer para nós, aquele que era perfeito, aquele que era puro, né, aquele que se encarnou, se tornou homem como nós, né, ser humano como eu sou um ser humano, como você é um ser humano, esse se tornou o primeiro dentre todas as criaturas. Porque ele resgata para nós o quê? O paraíso. Ele é a perfeição encarnada. Ele é o próprio Filho de Deus. É Deus plenamente. Jesus era Deus, ninguém pode ter dúvida disso. Mas ao mesmo tempo, né, nesse mesmo, daquele que é Deus, né, ele tinha um corpo material como nós temos. Um corpo que foi ferido, inclusive. Um corpo que tinha, né, as reações que nós temos, né, só não tinha uma coisa, né, que é diferente de nós. A única coisa que Jesus não tinha, né, igual a nós, era o pecado, porque ele nasceu todo sem pecado. Então vejam que graça tão grande, né, nós temos através da pessoa de Jesus Cristo. Então ele é o primogênito de toda a criatura, ele é o primeiro,
está à frente, é aquele que nos conduz, ele é o Senhor. Segundo ponto, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Olha que proclamação maravilhosa da fé. Nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Então, aquilo que a gente diz lá no livro do Gênesis sobre a criação, né, um dia eu vou aqui também apresentar o livro do Gênesis para você, para que vocês entendam, né, o livro do Gênesis, que é muito bonito, né? Que não é ciência, é teologia. Então, aquela criação que foi dada por Deus, né, depois de esperar por milhões e milhões de anos para que o homem chegasse ao que ele é, né? Então, naquela poesia que é o livro do Gênesis, qual o resultado? Quer dizer, os primeiros capítulos, né? Porque o resto é história. Então, qual o resultado que a gente encontra a partir desse grande ensinamento? É que no momento da criação, todas as coisas foram feitas, naquilo que os cientistas falam de Big Bang, controlando todo o universo. Quem estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito, né? 3 pessoas, mas um só Deus. Já falei para vocês, né? Quando o Pai é o Criador, né? Quando Deus é o Criador, ele é Pai, né? Vem como Pai. Quando ele se torna o Redentor da humanidade, ele é o Filho. E quando ele, né, confirma para nós e nos impulsiona aí adiante, ele é o Espírito Santo. Dei até aquele exemplo do meu corpo, né? Então, toda pessoa humana é formada por cabeça, tronco e membros, né? Então, uma só pessoa, mas 3 estágios distintos na cabeça. Minha cabeça, ela é a criadora, ela é que pensa. Seria comparando, né, ao Pai. Aquele que nutre a minha vida, que é Jesus Cristo, né, é o tronco, né? Aqui nós temos toda a parte de organização do nosso organismo, é o tronco. E o meu movimento, que é o Espírito Santo, no caso, comparando, são os meus membros. Então essa é a graça que nós vemos aqui, não é? Para mostrar que tudo foi feito por Ele, nele, para Ele, né? Então as coisas na criação, né, dos anjos, na criação do grande universo, tudo, quem estava lá também? Jesus Cristo. É muito bonito perceber que diante dos apóstolos, dentro da casa de Maria e José, e veio para nós aquele mesmo que criou todos os detalhes daquilo que a gente vê nesse mundo. Então, Jesus, né, Salvador do mundo, ele tem o universo em suas mãos. Olha que maravilha, né? Respeita o movimento daquilo que foi criado, mas tem o universo em suas mãos. Ele tem tudo em suas mãos, inclusive a nossa vida e a nossa alma. Depois ele faz o seguinte, olha, das coisas visíveis e invisíveis, tronos, soberania, principados e autoridades. Por que se coloca aí esses 4 pontos, né? Que a gente vai achar trono, soberania. Está falando de tronos de algum rei, da soberania de algum rei, de algum príncipe, né? Principados, de alguma autoridade, de algum governante? Não. Na mentalidade judaica existiam divisões dentro das ordens celestes, dentre os anjos, né? Aquilo que nós chamamos de angelologia. Então, primeiro vinham os tronos, aqueles que estavam, né, os anjos que estavam diante de Deus, aqueles que contemplavam a Deus face a face. Depois, a soberania, logo vinha depois. E logo depois vinham os principados, né? Porque quem está ao trono, né? O príncipe, a gente chama assim, o rei dos anjos, é Miguel, né? Com a sua corte. Então depois, os soberanos que estavam ali, ao lado de Miguel, governando o povo de Deus. Lá atrás, os principados, né? A ordem todos os anjos, querubins, serafins e assim por diante. E finalmente, as autoridades. Então, ou seja, todo mundo, né, tudo aquilo que existe de invisível, daquilo que nós não sabemos, desse grande mistério que é o reino dos céus, né, tudo foi criado daquilo que é criatura, porque os anjos também são criaturas. Eu, ao falar criatura, significa aquilo que foi criado. Então, tudo que foi criado, né? A palavra criatura significa o que foi criado, não é? Então os anjos foram criados. Agora, na ordem da natureza, todos nós somos livres. Isso é muito bonito. Deus não nos criou como marionetes. Existem leis que devem ser seguidas, não é? Nós temos algumas leis. A lei, por exemplo, nós precisamos nos alimentar para sobreviver, não é? A lei, né? As forças
centrípetas, né? E assim por diante, a lei do movimento das estrelas, de uma mecânica celeste, tudo isso foi feito com uma ordem, mas com profunda liberdade. Né? Uma coisa nós dependemos, uma coisa depende da outra. Né? As marés dependem, né, do movimento das luas. Veja que coisa mais interessante. Nós dependemos da natureza, que nós cultivamos o que nós destruímos. Né? Esse vírus é um exemplo muito prático, né, da destruição da própria natureza ou da deformação da natureza ao longo do tempo. Então é exatamente isso aqui que vai falar. Né? Então, ou seja, Deus todas essas coisas. E criou a partir de quem? Também de Jesus Cristo. Nele, em Jesus, tudo foi criado. E continua, tudo foi criado por Ele e para Ele. Isso por quê? Porque São Paulo está falando da herança que o Pai deixou para o Filho. Então, por Ele, porque estava presente, por Jesus Cristo, tudo foi criado. E para Ele, porque é como se o Pai tivesse deixado para Jesus uma herança. A mesma coisa Jesus fará para nós. Qual é a herança que Jesus nos deixa também mandada pelo Pai? O Espírito Santo. Então é uma preocupação, um carinho de Deus que tudo criou por Jesus, mas Jesus também nos deu todas essas coisas para nós. Agora veja só, Ele é antes de tudo, e tudo nele existe. Ou seja, antes de todas as coisas pudessem ser feitas, Ele já existia. Ele é antes de tudo, ou seja, né, sua presença é antes de tudo, né, porque Jesus Cristo, né, não tem origem como nós temos. Ele é desde sempre, Ele é Deus. Primeira coisa. E tudo nele subsiste. O universo, o pulsar do universo, a mecânica celeste, tudo aquilo que nós vemos subsiste em quem? Está nos dizendo, subsiste naquele que é Deus, cujo nome e cuja face visível nós conhecemos, que é Jesus Cristo. Ele é o princípio, preciso dizer, né? Princípio, mas também está falando dos principados, ou seja, Ele é que comanda tudo, Ele é que manda nos anjos, Ele é que faz todas as coisas. Então, Ele é o princípio, o primogênito, primeiro dos mortos, né? Tendo em tudo a primazia. Porque Ele é o primeiro dos mortos? Porque aqueles que, né, na teologia antiga, né, na teologia do povo judeu, né, então, porque ele está falando ali para pessoas que estavam se convertendo. Veja que palavra bonita. Ele é o primogênito dos mortos, porque quem vai abrir as portas dos céus para resgatar todo mundo que esperava a salvação, quem é? Jesus Cristo. Ele é o primeiro dentre os mortos, né? Então, sua morte nos valeu o quê? A vida. É uma coisa impressionante imaginar isso. A morte de Jesus nos valeu o preço da nossa redenção. A morte de Jesus na cruz, essa prova máxima de amor, ele precisava passar por isso para nos mostrar que o próprio Deus quis passar por essa experiência para mostrar o seu amor. Através dessa experiência, nós resgatamos em nós o quê? A vida, e a vida definitiva, a vida eterna. Então ele se torna o primeiro dentre os mortos. Não é que foi o primeiro a morrer, mas o primeiro. Ele resgata uma vida nova para que nós tenhamos a vida em plenitude. Então, pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude. Então, em Jesus, tudo se resolve. Jesus é o centro, Ele é o Senhor, Ele é a graça. E reconciliar por Ele, por Jesus Cristo, e para Ele, todos os seres, os da terra e os do céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. O apóstolo disse tudo, né? Então, em Jesus, tudo vai ser reconciliado. O que existe na terra e o que existe no céu. Né? Naturalmente, separando aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Então, a escolha nossa é exatamente por esse Senhor. Toda a nossa vida deve ser caminhar por Ele, nele e para Ele. Então, veja que graça maravilhosa nós temos nesse hino antigo, que profundidade e que resumo nós temos de toda a obra feita, né, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito, mostrando que toda ela foi um presente do Pai para o Filho, para a nossa salvação. E por Ele nós passamos a existir. Ele é a nossa herança. Bom, agora vamos algumas mensagens aqui que elas já vão desaparecer, né? Depois a gente perde. A Virgínia Santana, ela disse que sente falta uma foto, uma imagem de Cristo sorrindo.
Ah, sim. Né? Realmente não, eu pelo menos não conheço nenhuma imagem que tenha, né? Eu conheço, né? Existem algumas imagens de Jesus sorrindo, por exemplo, tem uma imagem muito bonita que é de Jesus com as crianças, imagem mesmo, esculpida. Mas a grande questão, por que essas imagens são sempre muito sérias? Porque na mentalidade da teologia, né, quem está no reino dos céus não tem mais nenhum tipo de sentimento que pode dispersar, não é? Então você chegou àquilo que os antigos gregos chamavam de apatheia. Apatheia é uma impassibilidade, ou seja, você está contemplando a Deus, é como se você estivesse olhando para o Santíssimo. Veja que a maioria das pessoas, quando estão olhando o Santíssimo, estão ajoelhadas, né, em nossa igreja, como é que elas ficam ali? Elas ficam olhando e elas ficam sem mover propriamente o rosto. Se a gente olha o exemplo daqueles que são os místicos, né, eles estão contemplando e eles não mexem nada, porque é o espanto, né? É algo assim tão maravilhoso que você não tem vontade de rir e chorar, você só quer contemplar. Então essa ideia, quando vocês começaram a esculpir, né, as imagens, né, e se você prestar atenção, a mesma coisa acontece, né, com boa parte da imaginária, né, das obras de arte. Veja que dificilmente, agora sim, no século 21, a gente começou a botar expressão de dor, né, expressão de angústia nas imagens. Mas se você olhar as imagens gregas, né, a Vitória lá de Samotrácia, né, que está lá na entrada do Louvre, se você olhar a Vênus de Milo, né, se você olhar todos esses grandes escultores, mesmo dos pagãos, as imagens estão sempre muito retas, né, porque era a forma como eles entendiam, né? Se você olhar as imagens do Egito, né, hieráticas também. Então, por isso que nós não temos imagens de Jesus sorrindo, por esse motivo. Mas muitos escultores novos estão desenhando e estão esculpindo Jesus também já com o rosto mais aprazível para nós, né? Agora, eu confesso a vocês, e vou dizer isso com toda a franqueza, né? Eu vi na Itália uma imagem de Jesus sorrindo, né? Assim, Jesus sorrindo. Eu confesso a você que quando eu vi aquela imagem, eu quase saí correndo, né? Não é por nada não, é porque a gente não está acostumado. Então, ao ver Jesus sorrindo, eu levei um susto. Eu disse, ué, será que ele está rindo de mim, né? Assim, algo parecido com isso, né? E a imagem me fez ter vontade de sorrir também. Olha que coisa interessante, né? Então ele sorria lá, eu sorria daqui para lá também, entendeu? Então é bem interessante também. Mas eu confesso a você que no início fiquei chocado, porque nunca tinha visto a imagem de Jesus sorrindo, assim, com aquele sorriso tipo, bem-vindo, né? Que bom que você está aqui. Era a imagem de Jesus. Agora, digo para vocês que no primeiro momento, eu disse, vixe, que coisa estranha, né? Essa imagem de Jesus aí com esses dentes aparecendo, né? Então, é a experiência que eu tive, né? Mas é ótimo que você tenha apresentado isso. O senhor falou agora, eu me lembrei aquela imagem do Cristo lá no seminário menor, que está recebendo quem chega. A face dele, os lábios dele, ele tem um sorriso. Isso. Não é um sorriso aberto, uma gargalhada, mas tem um sorriso ali de acolhimento. Isso. É linda aquela imagem imensa na entrada do nosso seminário. Vá visitar o nosso seminário, ajude o nosso seminário, né? Porque estamos aí formando mais de 50 seminaristas que serão, se Deus quiser, logo ordenados. Agora, essa imagem tem um sorriso de Mona Lisa, né? Aquele sorriso de Mona Lisa, aquele enigmático, mas ao mesmo tempo acolhedor. Interessante. A Eliane Delgado, ela está dizendo que está completando 53 anos hoje. Então, Eliane, meus parabéns para você. Eliane, Deus abençoe, minha irmã, você é sempre muito querida, muito próxima da gente. Olha, coragem aí na caminhada, parabéns. 53, ainda é uma garota. A Celina está pedindo para colocar o nome da sobrinha dela na missa, né, na intenção, completa 15 anos. Celina, mas manda o nome da sobrinha, porque aqui você só pediu, mas não veio o nome. Não sei se tem outra mensagem, eu não vi. Então, se você puder mandar. O Moisés Oliveira, a mensagem dele é: Laura manda um beijo e pede sua bênção. KKKK. Muito obrigado.
Deus abençoe. Muitas graças, que Deus abençoe, Moisés, viu? Muita alegria aí na caminhada, meu irmão. Uma alegria muito grande saber que você está conosco. Deus abençoe. Muito carinho para você. A Rosângela Garcia Nogueira, Pascoal Santa Rita de Cássia de Meudon, lá em Teresópolis. Olha só. Estamos felizes com a novena e o Padre Adilson está muito feliz. Falando sobre a novena que eles estão fazendo. Sim, de Santa Rita, né? Aqui nós temos duas paróquias de Santa Rita, que é Santa Rita do Meudon, lá em Teresópolis, e Santa Rita do Castrioto, aqui em Petrópolis. Uma graça muito grande, né? Então, um abraço bem grande para vocês, um abraço bem grande para o Padre Adilson, um abraço bem grande para as irmãs também que ajudam bastante lá, as irmãs da Arca de Maria, ó, só carinho. Deus abençoe. E a Ivana Lopes, ela manda aqui uma pergunta do Gregório. Sim. Bom dia. Infelizmente, não é essa não. Desculpa. Cadê? Perdi. Ela está dizendo, ela diz o seguinte, não é Ivana não, eu deixei aberto aqui, mas acabou sumindo aqui. Vai subindo, a gente espera. Ela diz, na verdade, ela faz a pergunta seguinte, do Gregório. A gente, nas terras por onde São Paulo passou, aí ela cita, por exemplo, a Turquia e tal, São Paulo evangelizou, porque hoje tem menos cristãos nesses lugares. Certo. Não sei se você sabe, mas uma das terras mais cristianizadas foi o Egito, por exemplo, né? O Egito, assim, é bom lembrar que hoje ainda nós temos cristãos no Egito, nos mais diferentes locais. Mas por que isso diminuiu? Porque para nesses países, né? O cristianismo a religião muçulmana foi imposta. Tornava muçulmano ou você morria. Então a religião foi imposta. O cristianismo chegou no Egito, o cristianismo chegou na Turquia, em todos os lugares, através da força do testemunho dos cristãos. Então esse é um ponto fundamental. Mas a forma como ele foi implantado, né, depois, né, claro que por questões históricas, hoje não é mais assim, né, existem grupos radicais, né, dos muçulmanos, mas em todo muçulmano é radical, faz isso, né? Então eles impuseram a força, o cristianismo, por causa disso, muitas pessoas, muitos cristãos foram obrigados a fugir. Isso é uma coisa bem interessante, né? Eles fugiram para diversas terras, para terras distantes, e ali foram colocadas comunidades muçulmanas que permaneceram ao longo dos séculos. Então esse é o motivo de termos um número menor de cristãos. E depois também é o seguinte, as pessoas que estavam nessas terras que antes eram cristãs, se eles soubessem que a pessoa era cristã, essa pessoa era imediatamente decapitada. Então os cristãos, né, que queriam testemunhar Jesus Cristo, mas também queriam a própria vida, eles acabaram tendo que ir embora, porque não podiam mais ali viver. Então o motivo de ter diminuído tanto em muitos países o cristianismo foi pela força da violência de uma outra religião que se impôs através do sangue, não é? Hoje em dia tem, como falei, grupos radicais que ainda acham que deve ser assim, mas no geral existe uma convivência pacífica na África, por exemplo, em muitos países, como também existem países que expulsaram todos os cristãos, né, indiscriminadamente, né? Então eles expulsaram todos os cristãos para implantar apenas comunidades muçulmanas ou de outras religiões. Como também existem países como a Coreia do Norte, né, um país comunista muito conhecido. Coreia do Norte, eles expulsaram, né, todos os cristãos, e quem insistia com a religião lá, né, era morto. Então tudo pela força, né, pelo sangue. Mas Jesus Cristo chega, né? Vai chegar, não tenha dúvida, a todos esses lugares. A pergunta foi da Virgínia Santana. Pois é isso, Virgínia, viu? Então tá aí, viu, meu irmão? Mas vamos adiante, né? O Papa Bento XVI disse uma palavra tão bonita, né? O cristianismo não deve ser levado às pessoas pelo proselitismo, que é obrigar a pessoa a aceitar Jesus Cristo, como até hoje tem muita gente que quer, né? Até entre cristãos a gente vê isso, mas é pela força do testemunho. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Pode prestar atenção. Quando o pessoal escapou por causa de Jesus Cristo, porque ele falava de morte, falava de sofrimento, porque o pessoal quer cristianismo, mas não quer a cruz do cristianismo. Essa que é a grande questão, né? Então, quando o pessoal começou a fugir, né, Jesus Cristo viu que ia perder todo mundo e pergunta aos apóstolos: e vocês também não vão com eles, não? E Pedro diz, né, a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então,
o cristianismo, ele vem para nós com ônus e bônus, né? O bônus é que Deus nos dá a compreensão de uma vida nova, resgata a nossa existência, né? Nos faz viver aqui na terra e transformá-la, né? Que isso faz parte da vida e nos abre o reino dos céus. Esse é o primeiro ponto. Agora tem o ônus. O que é o ônus? É aguentar a própria vida, a realidade, o nosso dia a dia, né? Viver numa sociedade que às vezes está enlouquecida. Esse é o grande ponto que nós vamos aprendendo com o tempo. Então, ônus e bônus. Não existe cristianismo sem cruz, como também cruz sem uma passagem para a ressurreição. Então nós não podemos esquecer disso, né? Quem vive imaginando, né, uma outra coisa, que a vida vai ser somente, né, um mar de rosas, está muito enganado, né? Deus não nos prometeu um mar de rosas. E quando ele nos apresentou um imenso roseiral, né, e a gente disse, eita, agora eu vou poder pular nesse mar de rosas, né, como numa cama cheia de pétalas, né? Na hora que pulou, tinha espinho embaixo. Então a vida é assim mesmo, né? Quem de nós vai pensar diferente? A não ser que seja uma pessoa alienada. Mas não existe cristianismo sem cruz. Mas não existe passagem pela cruz que não nos leve à glória da ressurreição. Essa é a grande graça da vida cristã. Bem, então vamos dar continuidade à leitura, né? A partir do versículo 21. Vós eres outrora estrangeiros e inimigos pelo pensamento das obras más, mas agora, pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis, contando que permaneçais alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do evangelho que recebestes e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, o apóstolo vai nos dar um ensinamento aqui fundamental, né, para a nossa vida. Então, vós eres outrora estrangeiros e inimigos pelo pensamento das obras más. Ou seja, antes de conhecer Jesus Cristo, antes de conhecer a sua obra, né, você não era amigo de Deus. É bom lembrar que a gente pode ter sido batizado, a gente pode ter sido feito primeira comunhão, podemos ter feito nossa crisma, podemos ter feito essa caminhada toda. Mesmo tendo feito toda essa caminhada, nós podemos nos tornar inimigos de Jesus Cristo. Então, o apóstolo está dizendo exatamente isso. Agora, vocês têm a oportunidade de conhecer Jesus Cristo e a sua obra. Agora, você tem a oportunidade de ser amigo de Deus, não ser um aproveitador de Deus, que pode acontecer, né? Porque às vezes nós caímos na ideia farisaica que é, eu fiz primeira comunhão, eu fui batizado, né? Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, eu fui crismado, eu me casei, então eu estou quite com Deus porque eu realizei todas essas coisas. Maravilha! Isso tudo deve ser realizado. Porém, ser amigo de Deus é se conformar à sua palavra, é testemunhar a sua palavra. É exatamente isso aqui o que o apóstolo está dizendo. Mas agora, pela morte, ele vos reconciliou ao seu corpo de carne, para diante dele vos apresentar santo, né? Imaculado, perfeito. Então, ou seja, agora nós temos a oportunidade de conviver com Jesus Cristo, entender a sua caminhada, né? Não conhecer a superficialidade das realidades, mas penetrar na graça e na alegria daquele que nos resgata totalmente para uma vida nova. Essa é a graça de Deus em nossa existência. Essa é a alegria que o apóstolo diz aqui. Então, ele vai dizer, eu próprio, ele vai dar nesses versículos, eu próprio, ele está dizendo, eu fiz a experiência de falar em nome de Deus, né? Batalhar por Deus nesse mundo assim por diante, mas eu era inimigo de Deus e agora eu sou amigo de Deus. Esse Deus me chamou para ser ministro dele para a salvação de todos vocês. Ou seja, eu estou pregando a realidade, mas o Paulo está falando de uma coisa que é fundamental. Ele não é ministro de Deus apenas para falar do Evangelho, mas ele testemunha o Evangelho. São coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa é você falar, né?
como eu estou falando aqui. Falar é muito fácil. Eu sei disso, né? Falar se você mandar falar durante 10 horas seguidas, eu falo, não tem problema. Agora pergunte, né, a mim, depois de tudo isso, você está praticando tudo isso que você falou? Aí eu vou ficar vermelho. Eu vou dizer, entendeu? Porque assim é a nossa vida, nós nos conhecemos. Então o apóstolo diz, quer ser amigo de Deus, né? Pratique a sua palavra, né? De uma forma simples, suave. Né? Quer ser inimigo de Deus, fique apenas preso àquilo que é externo e não pratique aquilo que o Senhor nos mandou. Então o apóstolo se torna ministro para testemunhar para nós essa alegria, que é a alegria da salvação que nos vem através daquele que é o Senhor. O senhor falando isso, agora eu lembrei de uma passagem de São Francisco de Assis, que um frei ficava falando com ele, né, que eles tinham que ir à cidade evangelizar. São Francisco pegou, chamou o frei, saiu e andou por toda a cidade sem pregar uma palavra. E aí o frei depois questionou São Francisco, né? Por mas que pregação nós fizemos? Que evangelho? Porque nós não dissemos nada, não falamos nada do evangelho, não fizemos nada. Aí São Francisco respondeu que eles tinham evangelizado sim, só pelo testemunho de andar, cumprimentar, dar carinho às pessoas, só naquele gesto de passar pela cidade, testemunhando, já tinham feito a pregação. Eu precisava de palavras. Eu concordo, e veja só, meus irmãos, eu posso dar para vocês vários exemplos, né? Nós tínhamos um frade lá em Aracaju, minha terra natal, que morreu com 100 anos de idade. Esse frei, né, Frei Miguel, era um capuchinho. Ele ficava sempre idoso, assim, de uma barba branca assim grande, né? Italiano, né? Mais ou menos como isso aí, né? A cadeira vinha até aqui, Rogério, né? Então o que aconteceu? Esse frei, ele ficava sentadinho lá na igreja dos capuchinhos, esperando as pessoas para a confissão, e sempre ali sentadinho rezando. As pessoas se confessavam, ele atendia todo mundo, mas depois acabava o número de pessoas. Ele permanecia no mesmo lugar. Sabe como eu gostava de rezar? Com toda a franqueza, eu olhava para Jesus lá no altar, né? Assim, estava lá Jesus no altar, mas ao mesmo tempo eu olhava para Frei Miguel. Frei Miguel, para mim, era a presença de um cristão que me evangelizava pelo silêncio. Ele não falava, ele só falava quando estava na confissão. Ficava ali parado, rezando o texto, paradinho, com um ar sereno, né? Sempre com um olhar, como se estivesse olhando o horizonte, lá distante, dentro da igreja, mas com aquele olhar ali parado, não dizia absolutamente nada, mas nos evangelizava. Tanto é que eu estou aqui para dizer isso para você agora, nesse momento. Tá certo? Então, é exatamente isso, né? Aliás, tem uma historinha que eu gosto muito, uma historinha que diz o seguinte, avisaram, né? No convento lá franciscano, que Jesus Cristo ia visitar o e foi aquele alvoroço, né? Que comida nós vamos preparar, porque nós somos pobres, não temos muita coisa, o que é que nós vamos dizer? Aí pegaram aqueles frades mais inteligentes para falar para Jesus. Então, o que é que eles fizeram? Não, Frei tal vai fazer tal coisa, Frei tal vai oferecer a comida, Frei tal vai dizer uma poesia, e aquilo que a gente faz quando chega uma visita importante, talvez, aí na nossa casa, não sei, né? Então, resultado, Jesus chegou. Aí foi aquela alegria, puseram Jesus num lugar especial, né? Aliás, é bom dizer a vocês que eu atrapalhei a história, né? Porque tanta história na minha cabeça, que na verdade a Virgem Maria ia trazer o menino Jesus para visitar aquele convento. A história é essa, eu atrapalhei aí. Ainda era menino, era Jesus, mas era Jesus pequenininho, né? Então o que aconteceu? A Virgem Maria chegou e foi aquele negócio todo, então chegou a hora das apresentações. Veio o primeiro frade e começou a falar, né, teologicamente sobre a beleza da vida cristã, do testemunho, daquele negócio todo, né, a mais alta teologia. Jesus, menininho, né, Jesus devia ter mais ou menos ali 1 ano de idade, com aquele olhar aberto, assim, atento, mas não estava entendendo coisa alguma. Depois veio outro e fez uma linda poesia para Jesus e a Virgem Maria, uma poesia complicadíssima, né? Então, Jesus ficou ali olhando com aquela cara.
E ficou aquele negócio tenso, porque né, parece que Jesus estava assim, meio espantado, com medo, ninguém sabia o que era. Aí tinha um frei muito simplesinho, que cuidava da cozinha, né? Então, como ficou aquele clima assim meio complicado, ele foi na cozinha, pegou umas laranjas e diante de Jesus começou a fazer malabares. Joga as laranjas assim como aquelas pessoas fazem ali no trânsito, né? Joga aquelas laranjas para cima. E quando aquele frei começou a querer fazer aquelas laranjas e fazer careta para Jesus, né? Brincadeira, Jesus começou a rir e não parava de rir. E começou a rir e não parava de rir. E começou a rir e continuava dobrando os sorrisos e os risos, né? As gargalhadas de uma criança, porque achou aquilo ao máximo. E com isso perceberam que a simplicidade do frade e a sua santidade foi o que agradou a Deus. Então é exatamente isso, né? O que o apóstolo nos fala, né? O que agrada a Deus é uma alma simples, é uma alma serena. E essa é a grande graça que nós temos através daquilo também que nos ensina o apóstolo Paulo. Um outro comentário, que na verdade foi o primeiro que me veio, mas depois veio a história de São Francisco, é que Paulo, quando ele fala, né, que ele foi feito ministro, né, como o senhor falou, que ele era inimigo da igreja, e aí Deus fez dele um grande apóstolo, né? Tanto é que ele foi inserido entre os 12 apóstolos, que a gente vê ao longo da história da igreja, muitos santos, o quanto eles eram contra ao evangelho, contra a igreja, e ao se encontrarem com Cristo, né, de diversas maneiras, como eles se tornaram grandes evangelizadores da palavra. Aí foi isso que eu me lembrei de São Francisco de Assis, porque ele era um jovem rebelde e tudo, quer dizer, num caminho da estrada ele encontra Jesus aonde? Num leproso. Exatamente, e é uma coisa bem interessante, exatamente, Rogério, veja só, quem são os santos mais amados por Deus, ou pelo povo? Preste bem atenção, né? Quando a gente fala, quem são os santos assim que as pessoas têm mais proximidade e querem imitar, né? Então, nós temos grandes figuras, desculpe, né? Não estou falando, pelo amor de Deus, contra nenhum santo, não, pelo amor de Deus. Estou dizendo, mas a devoção. Então, nós temos o Santo Agostinho, que era um intelectual, São Tomás de Aquino, outro intelectual, Santa Teresa d'Ávila, uma mulher intelectual, assim por diante. Então, esses intelectuais foram maravilhosos, foram grandes santos. Mas o povo gosta de que tipo de santo? Dos populares. Então é Santo Antônio que vivia ali no meio do povo, falando assim por diante, né? Com as coisas mais simples. É São Francisco de Assis, é São José, um carpinteiro, é Nossa Senhora, uma dona de casa. Então as pessoas se sentem muito próximos, né, daqueles que são iguais à sua vida no seu dia a dia. Parece que eles não entendem assim aqueles santos intelectuais. Ou seja, se prestar atenção, né, a gente gosta mesmo de santo que viveu como a gente, comeu feijão com arroz, viveu no nosso dia a dia, né, sofreu como a gente sofre, né, lavou prato, foi para a roça, viveu a sua vida, o seu comum. Então, os grandes santos que as pessoas se aproximam são aqueles que são muito parecidos conosco. Ou seja, a simplicidade evangeliza. Essa é a graça da vida cristã. Por isso que eles são tão, né? Nós somos assim tão apaixonados. Pergunte aos párocos, né? Quais são os santos que têm proximidade. Nossa Senhora Aparecida, né? Mesmo os títulos de Nossa Senhora, aqueles títulos da Virgem Maria, que é uma só naturalmente, né? Mas que tem muito mais a ver com o povo, com a libertação do povo, com o dia a dia do povo, com a simplicidade. Esses são mais amados e mais queridos. Verdade. Bom, vamos concluir o capítulo. Vamos concluir então agora. Né? A partir do versículo 24. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta das tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Dela eu me tornei ministro, por encargo divino a mim confiado a vosso respeito, para levar a bom termo o anúncio da palavra de Deus, o mistério escondido desde os séculos e desde as gerações, mas agora manifestado aos seus santos. A estes quis Deus tornar conhecida qual é entre os gentios a riqueza da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Cristo nós o anunciamos, advertindo os homens e instruindo-os em toda sabedoria, a fim de apresentá-los todos
perfeitos em Cristo. Para isso eu me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa que em mim opera. Olha que beleza, né? O apóstolo diz que ele está sustentado pela poderosa energia que opera nele. Isso é bonito, né? Não estou falando de energia de um cristal, de algo parecido com isso, não. Estou falando de uma outra energia, que ele se sente, né, movido, operado por aquilo que vem de Deus para a sua vida. Essa que é a grande graça, essa que é a grande alegria, essa que é a verdadeira energia. Deus dentro de cada um de nós para enfrentar, né, as mais diferentes situações. Então ele vai dizer uma palavra muito, muito interessante aqui. Eu agora me alegro, né, no meu sofrimento, porque ele está preso em Roma. Então ele se alegra, eu me regozijo, eu me alegro no meu sofrimento por vós, porque foi por causa do evangelho, por estar pregando para vocês, que eu fui preso, né? Então ele está preso. E completo em minha carne o que falta a paixão de Jesus Cristo. Né? Essa frase de São Paulo é bem interessante. O que é completar em nossa carne o que falta a paixão de Jesus Cristo? É um negócio meio estranho. O que é que falta a paixão de Jesus Cristo? A nossa participação, né? Então, a gente deve completar em nossa carne, pelo sofrimento do dia a dia, o que faltou à paixão de Jesus Cristo, ou seja, a nossa participação naquele mistério da cruz. Então, quando eu passo por um sofrimento, não é um castigo de Deus. Quando eu passo por uma situação difícil, não é porque Deus me abandonou, não. É porque isso faz parte da vida para que eu compreenda que naquele mistério que aconteceu na cruz, eu também tenho participação. Ou seja, eu estou participando do mistério da cruz de Cristo por aquilo que eu estou sentindo agora na minha carne. Então eu completo na minha carne o que falta, a paixão de Cristo, a tribulação de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, qual é o corpo de Jesus Cristo? Né? O corpo é a igreja. Então, essa igreja, ela sofre tribulações desse mundo. E Jesus não mentiu para nós. Ele diz em uma passagem da Sagrada Escritura, o que? Nessa vida tereis tribulações. Então, não é para que a gente fique o tempo todo pensando no sofrimento, não. Mas a gente deve pensar, o que é que esse sofrimento me faz viver da vida de Jesus? E, ao mesmo tempo, como é que eu vou, né, ultrapassar, como Jesus ultrapassou esse sofrimento, para viver a glória da ressurreição, a glória de uma nova vida, a glória da alegria em Deus. Então, esse é o grande ensinamento. Então, ele vai dizer a partir de agora, né, que ele se tornou, né, anunciador dessa palavra, do mistério que estava escondido desde os séculos e que agora vai ser revelado através de quem? Através de Jesus Cristo. A esses, né, a nós que somos cristãos, quis Deus tornar conhecida qual é entre os gentios a riqueza da glória, desse mistério que é Cristo, em vós, a esperança da glória. Então Deus revela, né, para nós, para todos os homens, a glória que estava escondida através de quem? Através da visibilidade de Deus em quem? Em Jesus Cristo. Meus irmãos, que maravilha, que graça. Concluímos o capítulo 1, então não esqueça, vamos terminar o dia de hoje com essa última frase do apóstolo Paulo, né, revelada pelo Espírito Santo para nós, para que a gente hoje, né, eu gostaria de dar a vocês assim essa, como chama, esse encargo não, essa meditação no dia de hoje. Olha que bonito. Sustentado pela poderosa energia que em mim opera. Hoje eu quero estar sustentado pela poderosa energia que opera em minha vida através de quem? Através de Jesus Cristo. Hoje eu quero que essa energia poderosa me torne uma pessoa melhor. Hoje eu quero que essa energia, né, que transforma toda a existência divina, que vem pelo Espírito Santo, transforme o meu caminhar, transforme o meu agir, transforme a minha palavra, transforme aquilo que, né, filtre aquilo que eu ouço, né, filtre aquilo que eu vejo, filtre aquilo que sai de dentro de mim. E que hoje nós nos sintamos verdadeiramente acolhidos, né, cheios dessa poderosa energia. Então, vai ser a missão do dia de hoje. Vamos nos sentir assim, totalmente cheios do Espírito Santo, que vamos inclusive celebrar, né, daqui a quase 2 semanas, menos de 2 semanas, né, através da festa
de Pentecostes, ok? Muito obrigado aí por sua participação e pela alegria, né, de você estar nos ouvindo e nos acompanhando nesse momento. Pois bem, deixa eu ler aqui as mensagens rapidinho, né? Já nós temos missa, né? Então nós temos Vera Lúcia aqui mandando um aplauso pra gente, mandou aqui um sol todo bonito, olha que sol interessante, né? Vera Lúcia, seu sol tá muito interessante aqui, né? Muito obrigado, minha irmã. Maria Aparecida, peço orações pela minha sobrinha Camila, que está para ter a Maria Luísa. Provavelmente vai nascer antes do tempo previsto, pois está muito inchada. Veja só, não tem problema, minha irmã. O negócio é que ela quer nascer. A menina não está inchada, a menina está gordinha, eu acho, né? Deve ser a mãe. A mãe que deve estar inchada. Ah, a mãe que está inchada, perdão. É porque ele entende dessas coisas, eu não entendo dessas coisas de gravidez, né? Então, a sobrinha Camila que está para ter a Maria Luísa vai nascer. Isso. A Camila que está meio inchadinha, né? Então, Camila, minha irmã, olha, bênçãos e graças para você. Que Maria Luísa venha cheia, né, da graça de Deus. Virá bem, não se preocupe não, viu? Vai dar tudo certo. A Raquel Igor, bom dia. Como era tida a salvação antes de Jesus Cristo? É uma pergunta que ela faz, né? As pessoas antes de Jesus Cristo, as pessoas viviam, morriam pela graça de Deus, os homens de boa vontade, né? Conforme a sua cultura, conhecia a obra de Deus, alguns sequer sabiam quem era Deus. Essas pessoas, quando morriam, elas ficaram aguardando a salvação que passa através de um só, que é Jesus Cristo. Então, mesmo essas pessoas, elas foram salvas por Jesus Cristo. Mesmo as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, são salvas por Jesus Cristo. E como é que isso se dá? Se elas não receberam batismo assim por diante, se dá por aquilo que nós chamamos pela boa vontade, porque viveram aquilo que era próprio da sua cultura, que para nós o julgamento pode ser um julgamento péssimo daquela cultura, mas se não conheceram, mas se viveram a sua cultura e se foram bons naquilo que quiseram, alcançarão a salvação, né? Porque Deus é amor e misericórdia, não lendo a aparência daquilo que não conseguiu chegar a eles, mas vendo o coração dessas pessoas. Então, todos nesse mundo são salvos por meio de Jesus Cristo. A Clau, né, mandando aqui, Sequeira, mandando um abraço, Deus abençoe, muito obrigado, minha irmã. A Fabiana, né, com o Lucas Mera e tantas outras, mais 23 pessoas aqui em um grupo assistindo aqui. Muito obrigado, Fabiana, Deus lhe pague por tudo. Nossa querida secretária, né, que aniversariou no dia 17 de maio. Fabiana, né, aniversariou no dia 17 de maio. Teve o bolinho e tudo. Um abraço aí para todo mundo da sua casa, né? A Pati Rosa, né? Bom dia, Dom Gregório. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força, exatamente. Então, dentro de nós, né? Tanto é que a gente diz no final, né, da missa, às vezes, a alegria do Senhor seja a vossa força, né? Lembrando lá de um livro da Sagrada Escritura, que é o livro de Neemias, que nos diz essa palavra. Muito obrigado, Pati, pela sua participação. A Tânia Carino, né? Nossas manhãs têm sido remédios para nossas incertezas. Obrigado, Dom Gregório e Rogério. A gente aqui agradece a cada um de vocês. Obrigado, Tânia. Fátima Pérez, bispo, estamos torcendo para a volta das missas presenciais. Eu também, minha irmã, né? Muitas pessoas estão nos cobrando, né? Alguns dizem o seguinte: nos devolva a nossa missa. Eu digo, olha, eu não posso devolver aquilo que eu não roubei, né? Mas aquilo que é graça de Deus, porque nós estamos falando, né? Nós estamos, agora mesmo tem uma celebração, né? Aquilo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo, né? Por amor a vocês como a um filho, nós estamos protegendo. Porém, depois, né, logo, se Deus quiser, muito em breve, temos até notícias de uma vacina que está sendo testada, né, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar, não tenho dúvida disso, tá certo? Então, logo, pode deixar que estamos aí junto com vocês. Um outro ponto aqui fundamental, né? Aliás, deixa eu só dizer uma coisinha bem rápida. Eu vi uma cena muito interessante, não é? Uma ratinha de costas, né? Com um rabo bem longo assim, uma ratinha com um ratinho. E um balãozinho, ele falando o seguinte: mamãe, eu não disse à senhora que não era perigoso sair para a rua? Né? Então assim, e a ratinha colada, caladinha, que era uma mãe, né? E o rabinho da ratinha cheio de ratoeiras, né? No rabinho dela atrás.
Ou seja, ela protegeu o filho não percebeu os perigos que estavam ao lado, ela sofreu tudo aquilo, né? Ela conseguiu se livrar dos perigos, mas ela salvou o ratinho, né? O seu filhinho indo para casa, mas ela que teve o sofrimento. Então, às vezes, as nossas decisões que são as mais terríveis, né? Como, por exemplo, deixar as portas das igrejas abertas, mas sem a missa presencial. Isso, para nós, sacerdotes, para mim da diocese, que sou bispo, foi das coisas mais tristes e terríveis das decisões que eu já tomei assim, porque realmente tirar a Eucaristia das pessoas, né, embora elas podem comungar lá nas suas paróquias, foi das coisas mais terríveis. Mas nesse momento nós queremos oferecer a possibilidade de uma Eucaristia, de uma comunhão espiritual, né? Porém a gente vai voltar para ter essa plenitude, né? É um momento que nós passamos, porque nós queremos você vivo. Então um pai de família protege o filho. Então por isso é que nós assim agimos, tá certo? Mas vamos voltar, minha querida, vamos voltar. E fico muito feliz que você está com saudade da Eucaristia, saudade de Jesus Cristo, que está perto de você, mas que você tem direito de recebê-lo através da vossa sagrada. Fátima, Deus te abençoe. A Cris Meira, Deus abençoe. A Adriana Leal, Deus abençoe. Um bom dia para você também, né? Mandando um abraço bem grande, com flores e tudo. Cinda Silva, muito obrigado, minha irmã, pela sua presença. Ana Saldanha, Deus abençoe. Nós temos aqui ainda a Lúcia Costa, o Valber Costa, Deus abençoe. Malcom da Sandra Carvalho, né? Eita, saiu aqui o negócio. Vamos ver como se volta aqui, né? A Raquel Igor, gratidão pelo esclarecimento, que agradeço, minha irmã. A Cíntia Neves, saiu, os outros saíram, que pena, né? Eleonora Torinho, Deus abençoe a todos de sua casa, todos de Salvador. Um abraço também para Celso e Terezinha, médicos lá de Salvador, que participam também conosco. Um abraço, né, também para a Jaqueline, para o Márcio e para a Júlia, do Alto da Serra, que nos acompanha. Teve alguém que mandou uma mensagem, sim. Eu acho que passou. Está pedindo uma bênção para o Padre Celestino que faz aniversário. Isso, olha só, o Padre Celestino hoje está aniversariando, né? O nosso pároco aqui, né, do Alto da Serra, da Igreja de Santo Antônio, do Alto da Serra. Padre Celestino, meu irmão, um abraço bem grande, um irmão muito querido, né? Um abraço sensível também para o Padre Alain, que Deus o abençoe. Obrigado pelo grande pastor que você é, pelo grande irmão, né? O Padre Celestino realmente é um verdadeiro irmão. Né? Eu faço questão de dizer isso, né? Um grande sacerdote, um homem profundamente misericordioso, né? E uma pessoa assim que nós gostamos demais. Então, muito obrigado, que Deus abençoe, feliz aniversário, né? E muitas graças no dia de hoje. Um abração, Padre Celestino. E para vocês, infelizmente aqui, né? Perdi aqui tudo, né? Saiu, né? Mas assim, né? Aliás, a última que teve aqui foi a Luana Shirai, agora eu aprendi, né? Nossa samurai da família Shirai, né? Muito obrigado pela graça e pela alegria. Minha gente, teria Eucaristia agora, né? Imediatamente após essa live, um abraço para todos vocês, o nosso carinho, nossas orações, né? Graças a Deus já estamos perto, né, de virar essa curva da pandemia para voltarmos à nossa vida normal. Continuemos rezando, principalmente aquilo que a gente pediu durante esse tempo todo, né? Que os cientistas nos entreguem um remédio, uma vacina que nos faça voltar à normalidade da vida. E é isso que Deus deseja para todos nós. Nas mãos dele, né, todo o controle da existência, né? E ele sabe o que é melhor para todos nós. Então, que Deus os abençoe, que Deus os cubra com todas as graças e bênçãos dos céus. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã, se Deus quiser, às 9 horas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Tchau, tchau.